No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso, pela vida, pelo ar, pelo dia que Ele nos dá. E por falar em dia, eu lembro da mensagem, a mensagem que Deus enviou através do profeta Malaquias, avisando o seu povo, avisando sobre um dia especial. Quando ele diz, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, Deus Pai falando assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Capítulo 3, versículo 1 de Malaquias. Leia você também. Quando Deus, 400 anos antes da vinda de Jesus, Ele anunciou a vinda do seu mensageiro, que é Jesus, o Salvador. Então o Pai anuncia, através do profeta Malaquias, o envio do mensageiro dele, que preparará o caminho diante de Deus Pai. E ele diz, o mensageiro da aliança, quer dizer, afirmando ser o seu filho Jesus. Jesus é o mensageiro da aliança. E diz mais, quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Claro que ele explica porque nem todos vão aceitá-lo, nem todos vão recebê-lo, nem todos vão subsistir, nem todos vão suportar a vinda de Jesus, como aconteceu. Como aconteceu? Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus, os judeus, o rejeitaram. Aí ele diz assim, porque ele, essa é a razão do porquê muitos não suportariam, como não suportaram, como não suportam falar sequer de Jesus. Não suportam sequer falar de Jesus. Não suportam sequer ouvir falar de Jesus, melhor dizendo. Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele, Jesus, será como fogo do ourives. Jesus será como o fogo do ourives. O que significa o fogo do ourives? Por que Jesus é como o fogo do ourives? Eu queria que você, amiga e amigo ouvinte, prestasse bastante atenção. Jesus veio como o fogo do ourives. Jesus vem como o fogo do ourives. O que faz o fogo? Qual a finalidade do fogo? A finalidade do fogo é queimar.
Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas. O fogo queima o que não presta. O fogo queima o que é vulgar. Por exemplo, o fogo do ourives faz purificar o ouro. É isso aí. O fogo do ourives faz com que o ouro se torne puríssimo. E como identificar o momento certo de se retirar o ouro purificado do fogo ardente? Como? Como é que o ourives define o momento em que se deve retirar o ouro da fornalha? Dizem os ourives que o ouro só está pronto para ser removido da fornalha quando se é possível refletir a imagem do ourives nele. Portanto, o ourives pega lá o ouro que já foi queimado, quer dizer, passou pelo fogo. Então ele tira e coloca num local onde ele pode avaliar se o ouro está literalmente 100% purificado. Se ele estiver 100% purificado, então o ourives tem o privilégio de ver a imagem dele no ouro, como se visse num espelho. Muito interessante isso. Então, o ourives só pode tirar o ouro quando ele consegue enxergar-se a si mesmo no brilho. Quando ele pode refletir a sua imagem no ouro. Ora, quando a Bíblia fala, quando o Pai, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, diz assim, meu filho, ou Jesus, ou ele será como o ouro do ourives, ele está falando de fogo purificador. Purificador do ouro. Então, é claro, quando Jesus veio, e quando Jesus entra na vida de alguém, imediatamente esse alguém reflete a imagem dele aqui no mundo. Quando falo imagem, não estou falando da imagem física, mas da imagem espiritual, quer dizer, o caráter. A pessoa passa a refletir o bom caráter. Antes ela tinha mau caráter. Era enganadora, mentirosa, falava muito palavrão, era uma pessoa suja. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela se rende, quando ela se submete ao seu fogo purificador, então ela fica pura, puríssima. E ela então estampa a imagem de Jesus onde quer que ela vá. Não só na igreja, mas em casa, na família, no trabalho, na escola, onde quer que ela vá, ela reflete a imagem de Jesus através do seu bom caráter. É uma pessoa verdadeira, sincera, leal, fiel, enfim, é uma criatura agradável para se lidar. Ora, o fogo vem para fazer exatamente isso. Purifica os que aceitam, os que se submetem ao fogo de Deus. Agora, é claro, quando a pessoa não aceita, quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus, então ela se mantém mau caráter, se mantém uma natureza velha, uma natureza má, uma natureza adâmica. Uma natureza adâmica. Por exemplo, Jacó era um homem abençoado, quer dizer, ele tinha sido consagrado pelo seu pai, tornou-se o primogênito, quer dizer, a própria bênção,
Ele era um homem de sucesso, era um homem de família, só que Jacó, apesar de todo o seu sucesso, de toda a sua riqueza, porque ele é de empregado, ele se transformou mais poderoso, mais rico do que o seu próprio patrão. Mesmo assim, Jacó carregava consigo um desespero, carregava consigo o mau caráter. É isso mesmo. Ele carregava consigo aquele homem egoísta, aquele homem egocentrista, aquele homem enganador, mentiroso. Ele carregava um mau caráter. Por conta desse mau caráter, ele era um homem que vivenciava o medo, o terror de um dia ter que se encontrar com seu irmão que queria matá-lo. Interessante isso. Então, quando Jacó teve a sua experiência com Deus, ele foi transformado de Jacó para Israel. Então, amiga e amigo ouvinte, é isso que Jesus faz com a gente. Ele transforma o mau caráter em bom caráter. Ele transforma a velha e má natureza numa nova natureza. Então, é preciso que as pessoas que queiram, que aceitem, que se submetem ao fogo do Senhor Jesus, para que elas sejam purificadas, para que elas sejam prontas para servir ao Deus Pai. Porque esta é a mensagem, esta é a palavra de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que eu leio para vocês. Eis que eu envio o meu mensageiro, isso 400 anos antes da vinda de Jesus. Deus fala através do profeta, do último profeta de Israel. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quer dizer, preparará o caminho diante de mim. E ele, olha só, ele será como fogo do ourives e purificará. Ele purificará. Ele refinará como ouro, como a prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça, quer dizer, ofertas justas. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Você sabe que nos primeiros anos, Adão e Eva eram perfeitos. Eles não tinham pecado. Eles não eram impuros. Eles eram perfeitos. Por conta dessa perfeição, dessa pureza, eles tinham comunhão com Deus, porque eles eram puros. Eles eram puros. Porque eles eram puros, não havia barreira entre eles e Deus. Inclusive, a Bíblia diz que eles passeavam com Deus, que Deus passeava com eles pelo cair da tarde. Então, quando veio o pecado e fez o homem impuro, aí veio a morte, veio as desgraças, veio o mau caráter, veio o inferno para este mundo. Então, o mundo está vivendo um pedacinho do inferno. Vocês viram o que aconteceu nesse último domingo. O sujeito, do nada, começou a metralhar as pessoas aleatoriamente. Pessoas que não tinham culpa de nada, estavam ali para se divertir e, de repente, perderam a vida. 59 pessoas e mais de 500 pessoas estão hospitalizadas à beira da morte por causa da agressão desse terrorista, digamos assim, desse terrorista. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, você vê que o pecado
gerou o mau caráter, gerou o terrorista, gerou o agressor, gerou o matador, gerou o assassino, gerou o mentiroso, gerou o infiel. O pecado gerou a morte, o pecado tem gerado um mau caráter e, consequentemente, a desgraça neste mundo. Como é que a pessoa pode se livrar dessa maldição? Como é que a pessoa pode perder essa maldição? A maldição de ter nascido dentro do contexto do pecado. Só mesmo quando o fogo purificador do Senhor Jesus, que vem através do seu sangue, faz a pessoa uma nova criatura, um novo caráter. Então, é claro que quando este fogo vem, faz criar atritos, conflitos entre aqueles que estão vivendo no pecado, mas almejam viver na dignidade, almejam viver uma vida pura, uma vida íntegra, de cabeça erguida. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, neste momento, nas cadeias, muitas pessoas que estão nos morros, muitas pessoas que cometem crimes, que dizem assim, eu queria deixar essa vida, eu não quero mais viver assim, eu não quero ficar fugindo da polícia, eu quero viver uma vida tranquila. O que adianta eu ter todo o dinheiro? Eu tenho muito dinheiro, muito ouro, muita coisa, mas eu não posso usufruir disso. Por quê? Porque a justiça me persegue. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, a mesma coisa é o pecado. O pecado persegue os pecadores. A maldição persegue o pecador. E só o poder do sangue purificador do Senhor Jesus é capaz de purificar, de refinar a pessoa que é sincera e tem sede, fome de justiça. As pessoas sinceras têm sede e fome de justiça. As pessoas que não são sinceras, que têm mau caráter e gostam de ser assim, essas continuam vivendo a vida no pecado. E são essas que são afligidas por esses desastres, por esses terrores, por essas crueldades e todas as coisas ruins que este mundo faz acontecer. Então Jesus veio para purificar aqueles que, apesar de estarem no pecado, eles dizem assim, não, mas eu não quero viver no pecado. Apesar de eu ser prostituta, eu não quero ser prostituta. Apesar de ser ladrão, eu não quero ser ladrão. Apesar de eu roubar, eu não quero roubar. Eu não quero viver uma vida errada. Eu quero viver uma vida tranquila. Porque Jacó, a exemplo de Jacó, ele era um homem bem-sucedido economicamente e até familiarmente. Mas chegou um dia que ele teve que abrir mão de tudo, de sua família, de suas riquezas, de tudo, para ser purificado e ser uma nova criatura, porque ele estava cansado de viver no medo, de viver angustiado pelo medo, pelo horror de ter que enfrentar o seu irmão. E foi quando ele foi na direção dele, do seu irmão, do território do seu irmão, que ele encontrou lá o val de Jaboque e teve o seu encontro com Deus e foi purificado e foi transformado numa nova criatura. Então, eu queria que você soubesse que nós estamos nesta fé, a fé da purificação, a fé do refino, para que você venha a ser oferta viva diante de Deus. Foi por isso que Deus mandou Jesus, para preparar o caminho diante dele, para fazer com que nós pudéssemos ser ofertas puríssimas, ofertas refinadas para ele, ofertas em justiça,
para que então, como nos dias antigos, possamos apresentar a Deus a oferta que lhe agrada. Ora, amiga e amigo ouvinte, toda oração, todo clamor, toda súplica, todo jejum, todo trabalho, toda luta que você vive para viver em novidade de vida e manter o seu caráter limpo, puro, íntegro, saiba que é oferta a Deus. Você tem que ser oferta viva. Você, como eu, todos nós temos que refletir a imagem de Jesus, o nosso purificador. Jesus é o ourives e nós somos o ouro. Quando nós estamos purificados, então nós estampamos, refletimos a imagem dele, onde quer que nós estivermos. Se estivermos nesse mundo, refletimos a imagem dele neste mundo através do bom caráter. É isso que você tem que entender, que você tem que perceber para que a sua vida venha se transformada. Como é que pode você viver no pecado e ainda assim ser feliz? Não é possível, é impossível. É impossível uma pessoa ser feliz vivendo no pecado, vivendo na impureza. É ou não é? Como é que você pode ser feliz sendo um viciado, um toxicômano, um alcoólatra? Como é que você pode ser feliz se você é uma pessoa mulherenga, não é? Se você é uma pessoa que vive de amante em amante? Não é possível ser feliz. Como é que você pode ser feliz se você rouba, se você é corrupto, se você vive uma vida no pecado? É impossível. Então, Jesus é a solução. Ele foi a oferta viva de Deus, puríssima, inocente, para fazer com que nós viéssemos também sermos puros, refinados, para servirmos como ofertas vivas diante do trono do Altíssimo. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, para que você possa entender. Graças a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver um milagre acontecer. A fé te faz nova criatura, te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas. Põe tua fé naquele que pode todas as coisas. Traz a existência por você o que nunca existiu. Passa a ser seu, mas sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé te faz nova criatura, te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas.
pode todas as coisas. Traz a existência por você o que nunca existiu. Passa a ser mas sem a fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, quer agradar a Deus, use a fé. Muitas pessoas pensam que a fé é só para tomar posse disso, daquilo outro, só para receber a cura, receber a bênção econômica, a fé é para alcançar benefícios, etc. Só que a fé inteligente, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. A fé inteligente é essa. Não há um resultado de uma vida plena, não só bênçãozinhas, não, bênção disso, bênção daquilo. Há pessoas que têm fé para serem curadas de câncer, pessoas que estão à morte são curadas, pessoas que estão na miséria são abençoadas, prósperas, ricas, enriquecidas. Há pessoas que têm esse tipo de fé, mas não têm fé para assumir o caráter de Deus. Então, por isso, elas não são felizes. Não adianta ser como Jacó. Jacó tinha muito dinheiro, ficou mais rico do que o patrão dele. A família maravilhosa. Só que, ainda assim, ele era um homem infeliz, porque ele vivia com medo. Você sabe lá o que é viver com medo? 24 horas por dia. Quando a pessoa vive com medo, ela vive aterrorizada. Ela não consegue dormir direito. Ela não consegue comer direito. Ela não consegue viver direito. Porque o medo assusta. O medo é pavoroso. E é isso o resultado do terror. O terror faz as pessoas ficarem com medo de tudo. Até de mosca. Elas têm medo até de um zunido da mosca. Por quê? Porque os nervos ficam à flor da pele. Por causa do terror que a sua alma vive. Mas quando há a libertação dessa alma, quando há uma purificação dessa alma, quando essa alma é livre do medo, então, aí sim, ela pode viver. Por exemplo, você que está me ouvindo aí na prisão, né? Você que viveu esse inferno do medo, porque você tinha medo de ser morto pelos seus comparsas. Você tinha medo de traição, né, dos traíras, não é verdade? Você estava lá no morro e tinha um exército ao seu redor. Você tinha armas de todo tipo. Mas como é que você ia dormir? Você dormia com a arma na cintura, com a arma abraçado na arma. Ao invés de você dormir abraçado com a sua esposa, né, com os seus filhos, com a sua família, você dormia abraçado com as armas. Porque você estava assombrado pelo medo, assustado pelo medo. E como é que a pessoa pode dormir com medo? Não pode. Não pode, ela não tem sossego, Então, ela fica apavorada. Você viveu isso, não é verdade? Mas desde o momento que você encontrou-se com Jesus, que você deu a sua vida para Jesus, que Ele purificou você, então você pode estar no meio da bandidagem, você pode estar no meio do tufão. Você dorme tranquilo. Você dorme tranquilo porque o Espírito
Espírito do Altíssimo purificou você. Você se fez uma nova criatura, ou melhor, Deus fez de você uma nova criatura. Jesus fez de você um novo caráter, um novo homem, uma nova mulher. E hoje você, apesar de estar aí na prisão, você é livre. Você é uma pessoa que dentro de si há paz, há felicidade. Claro, você está preso, mas dentro de si há uma esperança, uma fé que vai fazê-lo um dia gozar da liberdade. Você tem fé para isso. Não importa os anos que você recebeu como condenação, mas você vai prevalecer e vai sair dessa situação. Eu tenho certeza disso, e você também. Eu não preciso nem falar, você tem certeza disso. Por quê? Porque o medo saiu. Saiu a dúvida, saiu o pavor, saiu a ansiedade. E entrou a paz. Que maravilha, né? Isso só é possível quando há purificação. A purificação fez com que você fosse transformado no ouro puro e a imagem de Deus, mesmo ainda dentro da prisão. Graças a Deus. Essa é a fé inteligente, que faz a gente não conquistar apenas uma bênçãozinha aqui, ali ou acolá, mas ser a própria bênção. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. E nós vamos agora ouvir testemunhos da fé inteligente, do resultado de uma fé inteligente. Resultado de uma fé inteligente. Uma fé que não traz apenas uma bênçãozinha aqui, uma bênçãozinha ali, não, mas que traz a plenitude da bênção, que faz da pessoa a própria bênção. Vamos ouvi-los. Meu nome é Sandra, tenho 40 anos, eu era uma adolescente problemática, rebelde, e eu fiquei grávida de um namorado aos 15 anos. Meu namorado me abandonou e isso gerou um quadro de depressão, porque fiquei grávida precocemente e mesmo com o apoio dos meus pais, eu tinha muita tristeza, eu tinha uma tristeza profunda, eu não dormia à noite, eu ouvia vozes, via vultos, e eu ouvia vozes que me falavam para me matar, eu tinha desejo de suicídio. Então eu achava que se eu desse cabo da minha vida, aqueles problemas iam ser resolvidos, aqueles problemas emocionais. Na escola, eu conheci uma amiga que ela frequentava a Igreja Universal, e ela, vendo o meu sofrimento, ela me convidou para participar de uma reunião de libertação, a não sentir mais o desejo de suicídio, e os sintomas foram aliviando, né? Mas tudo mudou mesmo no dia em que teve uma vigília da busca do Espírito Santo na minha igreja. Aí eu resolvi me lançar, porque eu acreditei que através de eu receber o Espírito Santo, a minha vida iria mudar. Então o que eu fiz? Eu me lancei, eu jejuei, eu orei, eu li a Bíblia, eu acordei de madrugada, eu me lancei e acreditei que através de eu receber o Espírito Santo, eu ia ter uma mudança, uma verdadeira transformação. E realmente aconteceu. Quando chegou na vigília, eu comecei a buscar o Espírito Santo, clamar a Deus, pedindo a Deus que me desse o seu Espírito, e Deus, ele veio sobre a minha vida. Eu senti uma força, uma paz, uma alegria muito grande, como eu nunca havia sentido antes. E eu chorei muito, porque era uma paz que eu nunca havia sentido na minha
minha vida. E depois disso a minha vida mudou. Eu nunca mais fui a mesma. Eu passei a ser uma pessoa forte, uma pessoa determinada, eu passei a ter paz, eu passei a ter desejo de viver, eu passei a ter alegria. Então a minha vida mudou depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou casada, que eu fui mãe solteira, hoje eu tenho meu esposo, hoje eu tenho a minha empresa, então o meu próprio negócio, a minha vida, quer dizer, hoje eu sou uma pessoa determinada, onde eu encaro os problemas de frente, os desafios da vida eu encaro de frente, onde antes eu não tinha força para nada. Onde antes eu tinha desejo de suicídio, hoje eu tenho vontade de viver. Eu tenho uma força que não vem de mim, é uma força que vem de Deus. Que pode vir os problemas que vier, mas a gente se torna como se fossem pessoas inabaláveis diante dos problemas. Nada me abala. Meu nome é Simone Landra, tenho 32 anos. Eu era uma pessoa triste, vazia, nervosa, né? E também por causa do problema familiar que eu tinha dentro de casa. Meu pai sempre bebeu, ele sempre bebia, né? Agredia a minha mãe. E isso foi acarretando uma tristeza dentro de mim. Aquela tristeza, um vazio de ver, né, o meu pai batendo na minha mãe. Eu senti uma pessoa revoltada, né? Eu não poderia fazer nada naquele momento, até porque eu não conhecia Deus, né? Eu não poderia agredir os meus pais por causa daquela situação. Mesmo sendo uma pessoa nervosa, eu tinha um respeito com eles, mas eu não poderia fazer nada, eu não tinha direção nenhuma, eu era perdida. Então aquilo me deixava uma pessoa agressiva, né, fora de casa, com os meus irmãos também. Passou um tempo, eu fiquei doente, aonde eu tive trombose nas 2 pernas. Eu fiquei 1 ano indo e voltando para o hospital, 1 mês internada, voltava para casa, depois ficava mais 15 dias, voltava para casa. E aí, nesse intervalo, eu fiquei 6 meses sem andar. Doía muito minhas pernas, né? Eu fiquei dependentemente mesmo da minha mãe. Fiquei dependente dela para tudo. Para comer, para andar, para ir ao banheiro. Então ali foi o meu fundo de poço. Foi ali que eu fiquei. Eu já era triste, mas ali veio a depressão. Aonde eu pensei que não tinha mais jeito para mim. Eu pensei que ali eu ia morrer. Porque era muita dor que eu sentia na minha perna, no meu corpo. Tive pneumonia por ficar muito tempo deitada, tive água no pulmão. Então gerou vários problemas de saúde, porque eu não andava. Então não tinha como o sangue, o corpo, né, circular, o sangue circular. Então ali foi meu fundo de poço. Foi quando eu cheguei na Igreja Universal, através da minha família, que a minha mãe conheceu primeiro a Igreja Universal, minha irmã também, elas me convidavam. Só que antes eu não ia, eu não queria saber. Mas quando eu cheguei nesse fundo de poço, que foi a doença, eu vi que ali não tinha mais saída para mim. Foi quando eu decidi a buscar a minha libertação e a minha cura. Foi através das reuniões que eu conquistei a minha cura, né? Conquistei, me libertei das tristezas, das angústias, do nervosismo. Meu pai, ele mudou. Minha família, meus irmãos hoje somos unidos. E foi quando também, em uma reunião com a busca com o Espírito Santo, eu desejei-o, mas para tê-lo, eu tive que fazer a minha parte. Foi quando eu jejuei, eu orei, fiz corrente, fiz propósito, e foi numa reunião com algo a mais que estavam fazendo na minha igreja, que era para receber o Espírito Santo. Ali eu me lancei. Tudo que eu pensava ali era ter o Espírito Santo. Estava passando por problemas sim, mas naquele momento eu só queria o Espírito Santo. Eu não queria saber mais de nada, só o Espírito Santo. E foi quando eu busquei. E o Espírito Santo desceu sobre mim naquele dia. Ali eu saí diferente. Eu saí uma pessoa renovada, em paz comigo mesmo. Na hora me deu uma alegria muito grande, uma certeza, uma convicção de que ali eu tive o meu encontro com Deus. Eu tive o Espírito Santo dentro de mim. Hoje, ao receber o Espírito Santo, aquela tristeza que eu tinha hoje eu não tenho mais. O nervosismo, né, que eu sentia hoje eu não sinto mais. A doença que eu tinha que me levava a ter depressão, que eu pensava que eu ia morrer, hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho uma saúde perfeita, fui curada.
Então hoje a minha vida com o Espírito Santo, ela foi transformada. Então todos aqueles problemas que eu passava antes, hoje a gente venceu, eu venci. Através do Espírito Santo eu venci. E quando eu passo problemas, eu consigo vencê-lo porque o Espírito Santo está dentro de mim. Porque nenhum problema me abala, porque é Ele que me dá força, Ele que me dá coragem. Ele me dá coragem para ir para cima, diante dos problemas. Ele me dá coragem de vencer. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Fernanda e eu gostaria muito de agradecer ao Senhor a oportunidade de ter lido o seu livro Nos Passos de Jesus. Eu recebi de uma pessoa esse livro logo no início, quando eu me converti, e foi muito importante porque esclareceu dúvidas naquele momento que para mim era um momento de transição na minha vida, de mudança completa e total, uma mudança transformadora. E esse livro me ajudou muito, me ajudou a esclarecer essas dúvidas, ficaram essas mensagens para mim até hoje e foi muito importante. Muito obrigada, Bispo Macedo. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Kelly e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste, vazia. Eu sentia um vazio assim que nada preenchia.
E eu não entendia o porquê daquilo, né? Que muitas vezes eu não tinha um motivo para tanta tristeza, para tanto vazio. Eu não tinha perspectiva de futuro. Eu era uma pessoa que eu não pensava no futuro. Eu não pensava em ser alguém. E por conta desse vazio, eu procurava preencher com festas, com balada, me relacionando, né, com pessoas. Durante esse tempo, né, eu tive muitos relacionamentos frustrados, no qual me causavam muitos sofrimentos, a ponto de eu ficar depressiva. Pensava muitas vezes em morrer. Eu ficava me perguntando, falava, nossa, por que eu vim nesse mundo, né? Se é para sofrer assim, para viver dessa maneira, né? Eu era uma pessoa muito triste. Eu não me valorizava. Porque eu tinha relacionamentos frustrados. Por eu não me valorizar, eu valorizava muito mais a pessoa e isso me deixava triste. Muitas vezes, né, eu passava noites em claro, não conseguia pegar no sono. Era uma tristeza tão grande, um vazio tão grande que nada preenchia, mesmo eu estando rodeada de amigos, né, às vezes em festa, em baladas, isso era momentâneo, né? Eu tinha um prazer ali naquele momento, né, porque tinha bebidas, tinha amigos, mas quando eu me via sozinha, voltava tudo, né, aqueles pensamentos, a tristeza, o vazio, aquilo tudo voltava. Foi quando eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Foi através de um convite de uma tia minha, ela convidou a minha mãe e eu acabei indo junto, né? Então, quando eu fui para a igreja, eu senti vontade de retornar, né? E eu queria cada vez mais participar das reuniões, porque ali eu senti uma paz, eu senti uma alegria, eu vi ali uma resposta para os meus problemas, eu vi que tinha uma solução, eu enxerguei ali que eu poderia mudar a minha história, mudar a minha vida. Então eu comecei a participar dos cultos, das reuniões, e foi quando eu ouvi falar, né, do Espírito Santo, e eu comecei a buscar, comecei a ter esse desejo de receber o Espírito Santo, e eu comecei a buscar, né, orando mais, jejuando, lendo mais a palavra. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, entender, né, e isso foi nascendo dentro de mim. Eu comecei a buscar, né, tem que haver um sacrifício, e houve esse sacrifício da minha parte, né. Eu comecei a abandonar coisas que eu fazia de errado, eu comecei a participar das reuniões de quarta, de domingo, e eu ouvia muito falar do Espírito Santo. O pastor falava muito da importância, da necessidade que a gente tinha que ter o Espírito Santo, que ele transformava, que ele mudava, que ele preenchia. Comecei a pôr em prática tudo aquilo que eu ouvia nas reuniões, a ler a Bíblia, a jejuar, a acordar de madrugada para orar. Então, e foi até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo e tudo mudou na minha vida. Houve uma transformação de dentro para fora. Mudou o meu interior. Ali eu enxerguei que era o que precisava ser mudado dentro de mim, né? E eu sou feliz. Hoje eu tenho uma família estruturada, eu me casei, o meu esposo também é da igreja. Então hoje eu sou completa, eu sou feliz. O Espírito Santo é tudo para mim. É o meu alicerce. É ele que me dá forças para seguir em frente, porque lutas a gente tem todos os dias. A gente sabe que não é fácil, né? Que a gente enfrenta dificuldades, problemas. Eles vêm, mas hoje eu tenho força. Deus me dá forças para enfrentar, para resolver e para superar. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho. Você não é ignorante, você sabe o caminho. Agora, você que faz a sua própria escolha, a sua opção. Porque Jesus continua sendo como o fogo do ourives, que vem para purificar, que vem para refinar, fazer de você uma pessoa refinada. Que maravilha, né? Talvez você diga assim, puxa, bispo, eu preciso disso, porque eu estou cansado
de ser eu. Cansei de ser eu. Eu quero ser uma nova criatura. Então, não tem como acontecer isso se não for através do fogo do Espírito Santo. O fogo que faz purificar o nosso ser. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã vamos falar de novo sobre esse assunto. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu creio que hoje à noite, o Bispo Clodomir vai estar focando esse assunto para que você venha buscar essa purificação. Deus abençoe e até amanhã. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos. Com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços,